Então, continuando, pessoal, sobre suporte avançado de vida, tá? Falamos então da avaliação primária, né? Quando a gente tem aquele olhar para o paciente durante o atendimento, então muitas coisas acontecendo e tudo que eu tenho que pensar a respeito. E se eu tenho a oportunidade de, ou porque o paciente chega consciente, ou porque tem algum familiar que consegue me passar algumas informações, né? Eu coleto dados para minha avaliação secundárias, que vão complementar para eu chegar na causa dessa parada, tá? Então, olha lá, a avaliação secundária, ela é usada uma sigla, né, que é uma palavra em inglês, né, que é sample, que significa amostra, e a gente usa ela aqui na barra, olha só, porque cada letrinha vai ter um significado, tá? Né? Lembrem que o guideline é feito por uma instituição americana, então eles usam termos em inglês, né? Então, o S vai significar sinais e sintomas. Quais sinais e sintomas a pessoa apresentou antes da parada, tá? O A vão ser as alergias que ela já tinha. Então, depende muito se meu paciente está chegando na emergência, se esse paciente já estava internado, eu tenho essa informação. Então, às vezes, o time de resposta rápida não são os profissionais que estavam acompanhando esse paciente, aí a necessidade de pessoas da equipe daquela unidade virem fazer o acompanhamento, né? Que medicações esse paciente estava usando, qual é o passado médico dele, que história ele tem, o que ele tem de antecedentes, né? O L é o last meal, que é a última refeição que foi realizada, né? E os eventos, né? Então, que tipo de eventos que já aconteceram com esse paciente, já teve uma outra parada ou não, tá? Então, sabendo esses critérios para avaliação secundária, facilitam muito nas tomadas de decisões, porque eu consigo começar a tratar a causa, né? E não fico só lendo o monitor, tá? Também está dentro da avaliação secundária, e isso acontece durante o atendimento à parada, né? O líder pensa em voz alta, né? E a equipe pode auxiliar, claro, né? Pensar nas causas comuns de parada cardiorrespiratória e tentar descartá-las. Então, a gente chama de 5Hs e os 5Ts, que são causas de parada cardiorrespiratória. Então, olha lá, os 5Hs. A hipovolemia, esse paciente está perdendo líquido, né? Perdendo sangue, perdendo, né, volume. Hipóxia, esse paciente está com uma saturação baixa, ele tem uma história pregressa para isso, e eu botei asterisco nos dois porque são as causas mais comuns de parada, tá? Hidrogênio, então a gente bota hidrogênio por causa do H, mas ele pode estar numa acidose, né? Hipo ou hipercalemia, ou uma hipotermia, né? Uma temperatura menor que 35. Aí pensa nos 5Ts e pensa em voz alta, fala com a equipe. Pode ter uma tensão no pneumotórax, né? Tem ar que extravasou do pulmão e ele está na cavidade, né? Tamponamento cardíaco pode ser, toxinas, esse paciente pode estar intoxicado, né? Por drogas, por medicação, né? A diferença entre o remédio e e a droga, né, é a quantidade, né? Então, o veneno, né, e o remédio é a quantidade. Então, ele pode estar intoxicado por alguma medicação, até por um erro de medicação, né? Pode ser uma trombose pulmonar ou uma trombose coronária, né, que vão ser os infartos, enfim. Então, a gente tem que descartar possibilidades para poder começar a agir na causa. E a partir daqui, a gente entra nos algoritmos de parada cardiorrespiratória. Tem um algoritmo padrão que a gente usa para toda parada cardiorrespiratória, tá? E depois tem outros que nós vamos falar sobre eles depois, mas o que eu quero que vocês se concentrem é no algoritmo de parada cardiorrespiratória, que é este padrão aqui. Eu vou apresentar ele para vocês em dois modelos, o modelo circular e depois tem um modelo que é de fluxograma, tá? Os dois são modelos que vêm do guideline, né? Mas que eu quero que vocês consigam entender e acompanhar, tá? Então, olha lá, vai pedir ajuda, acionar serviços de emergência e vai iniciar a RCP. Forneça oxigênio, aplique monitor, desfibrilador, né? Traga o que precisar. Vai avaliar, então, verificar o ritmo e vai conseguir avaliar se vai precisar de choque ou não. Aqui a equipe tá contigo, né? Tu vai ter médico e enfermeiro junto, tá? E aí vai ser definido, então, se vai ter choque, isso vai começar, então, a RCP contínua. Olha lá, quando a gente está em ambiente hospitalar, se esse paciente precisar de via aérea avançada, for entubado, né? Por mais que se faça a ventilação, a gente não para mais, né? Para ficar fazendo 30/2. Se ele tem via aérea avançada, ele vai fazendo a ventilação, quem estiver na ventilação, e a RCP, as compressões vão ficar de 100 a 120 por minuto direto, né? Continuamente, tá? Claro, a cada 2 minutos a gente para, então aqui que tá aqui, ó,
RCP contínua em 2 minutos, para, verifica de novo o ritmo, né, para ver se precisa de choque, qual vai ser a conduta, tá? Ou se vai ser definida a necessidade de uma medicação, né? Vamos entrar com uma medicação, então, e aí esse paciente tem que ter um acesso venoso e ele vai ter que utilizar a primeira medicação de parada, epinefrina, que é a mesma coisa que a adrenalina, certo? Então, a adrenalina e epinefrina é a mesma coisa, tá? No guideline tá como epinefrina, mas é a mesma coisa. Epinefrina vai ser utilizada a cada 3 a 5 minutos. Pensem comigo, se o nosso ciclo leva 2 minutos para eu parar e verificar de novo, tá? Eu vou ter mais ou menos um intervalo de um ciclo completo e faz adrenalina, o próximo ciclo não faz adrenalina, mais um ciclo faz adrenalina, certo? E outro ciclo não faz adrenalina, e assim a gente vai, né? Vai ter sempre a orientação. Quem regula esse tempo e o controle ali de faz adrenalina, não faz adrenalina? O técnico de enfermagem que está responsável pelos fármacos, certo? Também vai se utilizar a mildarona quando for uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular, tá? Vai ser considerar via aérea avançada, né? E tratar as causas reversíveis. Por isso que é importante saber as causas comuns de parada cardiorrespiratória, pensar nelas, senão tu não vai sair desse ciclo aqui, tá? Até a gente conseguir ali, quando ele fala em RCE, né, o retorno da circulação espontânea, esse paciente conseguir voltar. Ficou pequenininho, mas eu acho que dá para entender. Eu fiz uma rabiscalhada, tá? Então eu enchi ali de círculos por cima com alguns significados e coloquei uma legenda do lado. Os círculos vermelhos são o que eu quis destacar que o técnico de enfermagem deve monitorar junto com a equipe, tá? Não fiquem naquela de achar que tem médico, tem enfermeira e eles fazem e vocês obedecem. Vocês têm que saber o porquê estão fazendo e o que estão fazendo, né? Então, o que vocês conseguem fazer e entender, tá? Então, aqui, primeiro eles vão estar definindo que tipo de ritmo que é essa parada. Tem um monitor, certo? E aí é importante vocês entenderem qual foi a definição que foi feita. Vocês não fazem o diagnóstico do ritmo, não identificam qual é o ritmo, mas vocês acompanham. Se o médico disse é uma fibrilação ventricular, opa, eu já sei quais são as próximas condutas, tá? É um ritmo que exige choque, fibrilação ventricular. Lembra que eu comentei da criança mimada no supermercado, né? Tá precisando de uma palmadinha, é um choquezinho, tá? Ah, o médico fala, não, é uma AESP. A AESP a gente não choca, tá? Então, é atividade elétrica sem pulso, né? Não vai ter choque, tá? Então, é uma outra conduta, olha só. RCP, a epinefrina, RCP, epinefrina, tá? Então, a gente faz uma outra conduta. Vocês têm que entender isso, tá? Em roxinho, eu separei e identifiquei toda vez que tem medicação. Então, vocês vão ver que nos outros algoritmos eu fiz a mesma coisa. Opa, entrou medicação, papel de vocês. Então, aqui, ó, epinefrina, 3 a 5 minutos. E aqui também, mesmo sendo uma AESP ou uma assistolia, né? Epinefrina a cada 3 a 5 minutos. Vocês preparam a epinefrina, vocês já vão ter que começar esse preparo. E eu gostaria muito de a gente fazer essa prática depois lá na escola, né? E vocês contam esse tempo para vocês irem dizendo quando que vocês vão fazer de novo, tá? Para lembrar o que é uma fibrilação ventricular e uma taquicardia ventricular, ritmos chocáveis, né? Porque o coração é mimado e tá lá fazendo birra, ele precisa de uma palmadinha, certo? Choque, tá? Atividade elétrica sem pulso ou assistolia, olha lá, não vai ser feito o choque, tá? Só as compressões. O tratamento medicamentoso, destaquei para vocês o que vem no guideline, mas que nos interessa como técnicos de enfermagem, né? Então, medicação, papel de vocês, olha lá. A dose direitinho de epinefrina, então quanto que vocês vão administrar? 1 miligrama de epinefrina, né? A cada 3 a 5 minutos, que é uma ampola, tá? Tentei colocar aqui para vocês o intervalo, então, como se estivesse colocando assim, ó, uma reanimação, né? Uma RCP, administra epinefrina, faz o ciclo de novo de RCP, no próximo ciclo não administra epinefrina, porque a gente tem que controlar 3 a 5 minutos, o ciclo tem 2 minutos, certo? Faz RCP, administra epinefrina, né? Faz RCP, vai ter um ciclo sem epinefrina, tá? A segunda opção, então, porque aí vai fazendo o ciclo e administrando epinefrina e daqui a pouco o médico pode solicitar que se faça a mildarona, que se mude a medicação, tá? Então, ele coloquei a dosagem também. Via aérea avançada, quem está na ventilação. Então, quando houver via aérea avançada, administre uma ventilação a cada 6 segundos. Então, a gente conta, tá?
1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Porque a gente tem que fazer a ventilação, tá? 1, 2, 3, e quem tá na ventilação pode contar alto, 5, 6, 1, e assim vai, segue, tá? Numa média que fica em 10 ventilações por minuto, né? 1 minuto tem 60 segundos, e as compressões torácicas não param, 100 a 120 por minuto, tá? Isso daqui é o algoritmo de parada cardiorrespiratória. Esse vocês têm que saber. Esse eu quero que vocês façam um mapa mental, eu quero que vocês escrevam, é esse que vocês têm que saber para lidar num serviço de urgência, tá? Depois a gente vai ter os algoritmos para bradicardia com pulso, e esse eu nem encontrei em português no Google, né? Eu fui tentar achar o algoritmo como ele tá no Guideline, pode ver que tem a referência ali embaixo, ó. Tá? Eu não encontrei em português, né? Aí eu tive que traduzir ele para vocês, né? Ficou aqui então para vocês poderem ver. Destaquei do mesmo jeito. O que está em vermelho, então, são as ações que o técnico de enfermagem pode fazer, e o que está em roxinho, as medicações que o técnico de enfermagem tem que estar atento para fazer. Qual é a medicação numa bradicardia com pulso, tá? Que vai ser a atropina, né? E qual é a medicação nos outros algoritmos, tá? Que tratamento medicamentoso destacado ali para vocês, né? Qual é a medicação? A atropina, então, para bradicardia. Ataque cardíaco com pulso, também não encontrei o algoritmo em português. Olha aí, traduzi para vocês. Em vermelho, as condutas aí que o técnico de enfermagem pode fazer, observar e estar atento, né? Em roxinho, as medicações. Então, no ataque cardíaco com pulso, a medicação vai ser a adenosina, tá? Que é o que vocês têm que estar, ó, ligadão para fazer e preparar, tá? Uma outra opção pode ser a mildarona, que aí pode ser solicitado para o médico, tá? Manobra vagal, deixei um vídeo bem bacana para vocês entenderem o que é, porque quando eu cito aqui para vocês, ó, que dependendo do que está acontecendo com o paciente, vai ser realizada uma manobra vagal, tá aqui embaixo, ó. Tá? Se o complexo QRS dele não é largo, é estreito, aí a gente tem que realizar uma manobra vagal, tá? Isso aqui é um material bem legal, depois vocês observem e vejam o vídeo, tá? Mostra o que é uma manobra vagal, tá? E eu tenho aquele paciente que tá consciente, tá com uma taquicardia com pulso, né? O coração tá aceleradão, assim, ó, ele tá com um pulso aqui e ele tá consciente contigo, tá? O que eu faço? Esse cara vai rapidinho evoluir pra uma parada, se a minha ação não for rápida. Então tem uma manobra que a gente faz que não é invasiva, é bem simples, bem legal de vocês verem, tá? É importante de saber. E aqui, os algoritmos de cuidados pós-parada cardiorrespiratória, também não encontro em português, mas eu traduzi aqui para vocês, tá? Coloquei quais são as ações que vocês devem atentar também aqui, ó, né? Para acompanhar o cuidado desse paciente pós-parada, tá? Esse paciente exige muito cuidado, muita atenção. Lembram da taxa de mortalidade de 75%? Então é aí que vocês têm que ficar de olho. E quem adivinha quem é o profissional que fica do ladinho desse paciente, observando tudo que acontece com ele, sinais, sintomas? O técnico de enfermagem. Então, né, é muito importante que vocês dominem esse daqui, tá? Tratamento medicamentoso, então, pode ser utilizado, né, no pós-parada, né? E aqui a gente encerra, então, né? Eu tento falar rapidinho, porque a gente não tem muito tempo também, né? Ideal que a gente faça uma revisão desse material. Se Deus quiser, vai dar tempo ainda da gente fazer isso no final do semestre e fazer uma prática bem bacana com esses algoritmos, tá bom? Estudem, tem bastante conteúdo aí para vocês. É um material bem importante de a gente dar uma revisada e dominar, tá? Até para uma valorização profissional, tá bom? Um abraço, aproveitem. Tchau, tchau.